Ao longo da minha vida, já caminhei por diferentes caminhos espirituais. Fui batizada na Igreja Católica ainda bebê, por escolha da minha mãe. Na juventude, frequentei várias igrejas evangélicas. Mais tarde, busquei respostas no Espiritismo. Mas foi depois dos 40 anos de idade, depois de muitos processos de cura, que comecei o que eu chamo de meu verdadeiro despertar espiritual. Foi quando intensificaram aqueles questionamentos que não saíam da minha cabeça, que vieram com mais força, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui. E essas perguntas, elas são chamadas da alma. São o primeiro sinal de que algo dentro de nós começou a despertar. Ninguém sai da Matrix sem dar esses primeiros passos, que é justamente fazer esse questionamento para si mesmo. E foi nesse momento que eu senti um chamado diferente, um impulso profundo para ler a Bíblia. E isso é muito curioso, porque eu nunca tinha lido de verdade a Bíblia. Então eu me dei conta que eu já tinha, assim, folheado muitas vezes, ouvido pregações, lido folhetos com o Novo Testamento, mas nunca dei continuidade, talvez por conta até do meu TDAH sempre presente ali, minha falta de foco, ou também, com certeza, porque eu estava completamente mergulhada na Matrix, presa ali nos primeiros degraus da pirâmide, mas um dia eu decidi, comprei a Bíblia e comecei um estudo independente. E foi a partir dessa escolha que tudo começou a mudar. Foi aí que o meu verdadeiro despertar começou. No vídeo que eu fiz sobre o depois do despertar, recebi um comentário que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Então essa pessoa escreveu lá, tá, mas então você não teve um despertar de verdade, porque quem realmente desperta sabe que a Bíblia ela foi feita para manter as pessoas na Matrix, né, ali preso na religião, com a manipulação em massa e tal. E isso me fez pensar, e por isso eu vim aqui falar um pouco sobre essa questão, porque não é a primeira vez que acontece, outras pessoas já me disseram isso também. Eu percebo que muitas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro crastador, criado para controlar, manipular, para afastar as pessoas da verdadeira espiritualidade. Mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia é um instrumento da Matrix? Ou será que é um código espiritual que a Matrix tentou distorcer? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Durante o meu estudo da Bíblia, eu vinha tendo experiências lindas, sentia uma paz que eu nunca tinha sentido antes, mas ao mesmo tempo eu comecei a estudar outras coisas também. Mecânica quântica foi uma delas, estudei como que funcionam os chakras, os 7 corpos, o duplo quântico, os guias espirituais, enfim, foi uma salada mista. Eu comecei a estudar e estudar, e dentre outros estudos aí que tem na espiritualidade. E foi aí que neste caminho eu encontrei alguém que me disse que a Bíblia era castradora, né? Que eu não poderia estar lendo a Bíblia, que isso ia atrapalhar no meu processo. E aquilo acabou me travando por um momento, né? Me abalou profundamente. Eu parei os estudos, fiquei confusa, fiquei com medo de estar me limitando espiritualmente. E é aí que a gente reflete, né? Agora eu consigo refletir sobre essa situação delicada que a gente passa, né? E que eu passei nesse caminho do despertar. Mesmo quando estamos firmes, vem a voz da dúvida, da insegurança, e de repente a palavra do outro ela acaba pesando mais do que as nossas próprias convicções, do que a nossa própria intuição. E foi isso que aconteceu. Eu deixei que a palavra do outro interferisse na minha intuição, no meu propósito. E foi aí que o universo me falou, através do meu mentor, e mudou completamente a minha visão. Ele disse que se a espiritualidade tinha me chamado para estudar a Bíblia, não era em vão, não existe nada aleatório, né? A espiritualidade tem um propósito nisso, tem um propósito para eu estar fazendo o estudo da Bíblia, e aquilo me tocou profundamente. E eu percebi que talvez estivesse negando um chamado da minha própria alma, ao parar esse estudo simplesmente por ouvir uma crença que não era minha. E foi quando aprendi
uma lição bem poderosa. Às vezes, o que a gente julga como limitação é, na verdade, uma porta para a expansão. Meu mentor disse algo que eu nunca esqueci. A espiritualidade nos chama para estudar certas obras em momentos específicos, porque há um ensinamento que o nosso espírito está preparado para compreender. E é isso mesmo. Alguns são chamados por textos orientais ou por livros antigos, outros pela ciência espiritual moderna. E no meu caso foi a Bíblia mesmo, eu tive esse chamado. Eu estava pronta para esse momento, nada é aleatório, tudo tem um propósito. Então, se a Bíblia foi o instrumento que a espiritualidade escolheu para me moldar, então há um propósito nisso, eu creio. E o que eu acredito, que eu acho mais bonito, é que a Bíblia, quando lida com o coração desperto, ela não aprisiona, ela liberta. Então é isso que eu busco sempre. Os textos bíblicos são simbólicos, são metafóricos, são energéticos. A Bíblia, ela não é um livro histórico sobre o passado. Ela é um mapa da consciência humana. Ela descreve a jornada da alma, da inconsciência, passado pela sombra, até o reencontro com o divino. Jesus, assim como outros grandes mestres, falava através de símbolos e parábolas. Esses símbolos são chaves espirituais que falam direto com o nosso inconsciente. Jesus não estava dando lições morais, ele estava transmitindo energia. Cada palavra que ele proferia carregava uma frequência. E até hoje, quando você lê a Bíblia com o coração aberto, você sente essa vibração. Ela eleva a sua energia, traz clareza, expande a percepção e te conecta com a sabedoria divina. É como um campo de energia codificada. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você sente essa presença e mais camadas se revelam. E o efeito ele é perceptível. É paz, amor, arrependimento, expansão. Jesus disse: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, mova-te, e ele moverá. Isso não é só uma metáfora bonita, é uma descrição perfeita do colapso da função de onda, um princípio da física quântica que mostra que a consciência do observador cria a sua realidade. A fé é essa consciência, é o poder de moldar o campo do invisível com a força da interação. Assim como na física quântica a consciência transforma o campo, na espiritualidade a fé transforma a matéria. Jesus era um mestre quântico, um mestre da consciência universal. Ele não veio para fundar nenhuma religião. Ele veio revelar uma consciência, a consciência divina. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, ele estava falando da unidade entre o eu interior e o todo. Quando ele curava, mostrava que a fé real altera o campo energético e físico. Quando ele dizia, tudo o que pedirdes, crendo, recebereis, ele estava ensinando o princípio da manifestação consciente, a criação pela mente e pelo coração alinhados. A manipulação nunca esteve no livro, esteve na forma como o interpretaram. Por séculos tiraram o poder do símbolo e transformaram o espiritual em dogma. Mas a Bíblia nunca foi sobre medo, foi sempre sobre libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é uma chave de autoconhecimento e iluminação. Quando lemos com a consciência desperta, percebemos que o verdadeiro inimigo não é o diabo fora, é a ignorância dentro, e que a verdadeira salvação é lembrar quem realmente somos. Hoje eu vejo com clareza, a Bíblia e a espiritualidade nunca foram opostas, elas caminham juntas. Uma é um voo do espírito, a outra é um mapa sagrado. Grandes mestres contemporâneos como Joe Dispenza, Greg Braden, o próprio Hélio Couto e dentre tantos outros por aí que vem surgindo falando sobre a espiritualidade moderna e a sabedoria bíblica.
traz aí esse conhecimento da Bíblia, que é universal, que traz as leis da vibração, da fé, do colapso quântico, que é traduzido aí em mensagem espiritual. Então é isso que a Bíblia traz. Então, se a sua alma ela sente o chamado para ler a Bíblia, não tema, não tema, se entregue de coração. Ela não vai te aprisionar, ela vai te libertar se você ler com o coração desperto. Quando a gente vê as coisas com o coração desperto, nós não somos manipulados. O caminho espiritual não é sobre escolher um lado, é sobre integrar todas as formas de verdade que conduzem ao mesmo Deus, seja pela Bíblia, pela meditação, pela energia, pela oração. Siga com discernimento, siga com amor, siga com entrega, com verdade. Tudo é meio. O destino é o mesmo, a união com a fonte. E a semente do dia de hoje é: a Bíblia é um espelho da alma. Quem lê com os olhos da mente vê histórias, quem lê com os olhos do Espírito vê Deus. E essa foi a minha reflexão de hoje. Eu espero que tenha feito sentido aí para vocês. Espero que tenha trazido alguma luz na sua jornada. Agradeço mais uma vez por ter acompanhado até aqui. Se você ainda não acompanha, continue no canal se ressoar com você essa mensagem de expansão de consciência, espiritualidade e vivências pessoais. Eu vou estar sempre aqui conversando com vocês. Pode interagir aqui comigo, eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Coloquem aqui os seus comentários, em que momento de elevação espiritual você se encontra, se você tem o hábito de ler a Bíblia ou se você tem alguma opinião com relação a isso. Eu não sou dona da verdade, muito pelo contrário, estou muito longe disso. Eu estou aqui colocando a minha trajetória humildemente. Eu venho passando por um processo aí de evolução. Estou fazendo o que eu acredito que faça sentido para mim e estamos aqui para compartilhar. Então compartilhe comigo também a sua jornada, interaja no vídeo para que ele chegue a mais pessoas que estejam ressoando com essa mensagem e que possa agregar também a outras pessoas esse conhecimento. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.